Curitiba dessa vez fez a exigência. O Fernando Seabra toma a decisão e o Admar Lopes trabalha sem parar nos bastidores. Vou falar sobre isso e toda a movimentação do Cruz Maltino a partir de agora. Sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes eu conto com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal? Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, pelo like. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Falar sobre esta novela que acabou se estendendo e passando a ter uma reviravolta, porque nós já estávamos prontos para receber o Fernando Seabra no aeroporto, no desembarque doméstico do aeroporto do Galeão, por volta de 11 horas, ele embarcaria em Curitiba, chegaria ele por volta de meia-noite, meia-noite e meia, na madrugada, no Rio de Janeiro, no aeroporto internacional, no desembarque doméstico, porém, com a exigência apresentado pelo Curitiba, a negociação ganhou um novo capítulo, né? Ganhou um desdobramento. E vamos até aqui, por partes, trazendo de forma cronológica para você, torcedor, entender. Vamos lá. O Fernando Seabra, obviamente, não embarcou e adiou a sua chegada. O Curitiba não aceitou o parcelamento da multa rescisória de Fernando Seabra. O Vasco tem alguns dias para depositar 5 milhões na conta do clube paranaense. Caso contrário, não poderá registrar o treinador no bid da CBF. Entre as partes, está tudo ok. Entre as partes, eu digo Fernando Seabra, empresário, Admar Lopes, Vasco da Gama, tá tudo certinho, tá tudo bem costurado. E aí, existe o detalhe também em que, neste momento, o Vasco procura, junto ao Coritiba, a autorização para a vinda do Fernando Seabra ao Rio de Janeiro. Só que acabou esbarrando nessa exigência de última hora. É aquele velho ditado, né? O dinheiro, ele não leva desaforo. O Curitiba está dentro do direito em receber o valor, seja numa negociação parcelada, seja à vista, e o Vasco também está no direito de ir lá e fazer a proposta, já que tem ali o Fernando Seabra, vendo a capacidade do treinador, mesmo estando ali empregado, e o Fernando Seabra também está dentro do direito em querer conhecer um trabalho melhor, em querer ir para um trabalho onde ele pode estar até realizando um sonho de acompanhar, de trabalhar no Vasco, de estar num projeto grande, já que o Vasco tem em andamento o projeto da venda da SAF. Então tudo isso está em jogo e é claro que nós vamos conversar com o técnico Fernando Seabra na sua chegada, na sua vinda ao Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Qual é os próximos passos e a tomada de decisão nesse momento do técnico Fernando Seabra? Diante do desejo de Fernando Seabra, o empresário do treinador está disposto a pagar parte da multa do técnico com o Curitiba e agilizar a situação. A multa será paga nem que seja pelo empresário e até mesmo pelo Seabra e seja diluído depois. O Curitiba segue o seu rumo, o Seabra seguirá o seu e o Curitiba, obviamente, tem ali o direito de exigir a sua parte para a manutenção, né, em relação até à mudança de planos lá no Coxa. Então, esse é o desdobramento. A gente segue de olho porque a qualquer momento teremos a informação sobre a chegada do Seabra
e você vai acompanhar tudo ao vivo. Nós estamos, de fato, num plantão, na cobertura da Copa do Mundo, acompanhando os treinos da seleção brasileira aqui nos Estados Unidos, mas a nossa equipe de prontidão trazendo toda a movimentação para a chegada do novo técnico, que é, além de muitos problemas, um dos problemas, tem um problema em relação à parte jurídica, política, da SAF para a venda junto ali ao Marcos Lamáquia, a família Lamáquia, tem a questão de um novo treinador para chegar e junto ao Admar Lopes, que está trabalhando pra caramba. O Admar Lopes está se desdobrando para poder resolver as contratações, resolver a questão de técnico, tentar resolver essa questão da multa rescisória. Não é fácil quando você tem praticamente ali a sensação, tá? O sentimento é como se você tivesse um barco, um navio sem capitão, um avião sem o piloto. Essa é a realidade. Tirar o piloto do avião, tirar o capitão da embarcação e estão tentando fazer o avião cair, o barco afundar, mas a força do torcedor cruzmaltino é muito grande e não vai permitir que isso aconteça. E, sobretudo, hoje, a galera está realizando um movimento, um protesto pacífico na porta de São Januário, né? Claro que é um dia atípico, um dia diferente, mas mesmo assim, aproveitando que há uma reunião de beneméritos hoje em São Januário, houve um movimento, né, da torcida na internet para realizar esse protesto na porta de São Januário. É isso aí. Não podemos, em nenhum momento, afrouxar. A cobrança tem que continuar, a exigência tem que continuar e a justiça verdadeira tem que acontecer. Porque, em contrapartida, por exemplo, eu vou citar aqui 2 exemplos de negociação. Um é com o Nelson de Ossa, que o Admar segue negociando, segue ali monitorando a situação do jogador. O jogador tem o desejo de atuar com a camisa do Vasco, é o volante que o Vasco vinha já trabalhando no mercado, e a informação é que, nesse momento, o Vasco segue trabalhando para contratar o volante colombiano Nelson de Ossa, mas a negociação ainda esbarra em questões jurídicas envolvendo a SAF. Segundo até jornalista Pipe Sierra, o Betis exigiu garantias bancárias que o clube carioca ainda não conseguiu apresentar. A transferência avaliada em cerca de 12 milhões de euros e com pagamento parcelado. Já tem um acordo financeiro encaminhado entre as partes e o jogador. No entanto, a ausência dessas garantias impede a conclusão do negócio. Enquanto isso, o Vasco busca solucionar esse impasse junto à questão da venda da SAF, e o River e o América do México acompanham de perto a situação. Por exemplo, está tendo esse desdobramento para contratar o Nelson de Ossa. Já houve o problema em relação à contratação do Gabriel Peck. O Vasco tinha ali o Peck como um dos alvos para repatriar o jogador e acabou esbarrando nesse problema da SAF. E aí o Cruzeiro vai lá e consegue contratar o Peck, o Vasco tem direito a 30%, é 3 milhões, é um valor que o Vasco tem direito. Mas para o Vasco isso agora ajudaria talvez a pagar a multa rescisória ali do Fernando Seabra, mas não é um grande valor. Então, assim, são situações que estão acontecendo e os dias vão passando e a preocupação, ela aumenta. Então, a gente está no aguardo de uma reviravolta, nesse caso da Justiça. A qualquer momento, essa liminar, ela cair, o Pedrinho voltar, o Lamáquia seguir já para comprar o Vasco e as coisas começarem a se resolver, até porque não dá mais para perder tempo. O Vasco não pode mais perder tempo. Outro detalhe é que o Vasco não aceitou vender, aliás, não aceitou renovar o empréstimo junto ao Rizerspoor da Turquia pelo jogador Lloyd Augusto. A intenção do Vasco agora é recuperar uma parte do valor investido, né? O Vasco exige ali, se o Rizerspoor quisesse a compra do jogador, 2,5 milhões
de euros. O Vasco tenta pelo menos recuperar uma parte, a gente está de olho também nessa negociação para trazer como informação a você, torcedor. Tá certo? Tendo a informação da chegada do Seabra, nós vamos estar lá para conversar com o novo técnico do Vasco e, claro, torcer para que haja essa reviravolta o quanto antes, o Vasco consiga cumprir a exigência ali junto ao Curitiba. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.